Para mim é um privilégio, uma honra estar na primeira igreja Nazarena e me sinto já como família e Reverendo Eloy, muito especial, a sua esposa querida, e muito obrigado por hoje poder estar cultuando a Deus nesta família tão querida. Por favor, o texto que nós vamos abordar está em Josué, capítulo 20. Por favor, Josué, capítulo 20. Eu creio que do versículo 7 e 8 já é o suficiente, lendo o título, Estabelecendo-se as cidades de refúgio. Josué, capítulo 20, do versículo 7 a 8. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto do planalto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Só gostaria de, como introdução, o texto, o capítulo fala as cidades de refúgio. Foram estabelecidos, foram plantadas, foram preparadas cidades de refúgio. Eu queria hoje, na introdução, falar do episódio triste que aconteceu na semana que se findou, de um político que o Brasil todo ficou chocado. Ele está em campanha, como outros, e numa cidade ele foi esfaqueado. Chocou-nos. Apesar de que nós estamos periodicamente ouvindo notícias terríveis, mas chocou. E vem uma palavra: onde é que nós temos segurança? Onde é que nós podemos ter tranquilidade? Onde é que eu posso ter um pouquinho mais de conforto? Nós sabemos que está difícil. Não naquela região onde ele foi esfaqueado. Não numa região X que nós podemos determinar. Em todo canto, não só do nosso Brasil, mas, no geral, está difícil. Como está difícil ter um lugar tranquilo. Como está difícil a gente poder caminhar, poder viver numa cidade com uma tranquilidade como cidadão. E, quando eu estava pegando esse texto, eu fiquei muito encantado que na história bíblica também nós tivemos momentos de turbulências, momentos onde acontecia coisas fatídicas, realmente difíceis. Mas essa palavra me fez muito bem e vai ser a nossa temática dessa noite. Nos tempos de Josué, no tempo histórico da Bíblia, também nos momentos difíceis, nós temos um relato de que foram estabelecidos cidades de refúgio. Hoje eu queria falar muito sobre um local, sobre uma região, e principalmente um local chamado refúgio. Eu fico feliz
Nós vivemos em Londrina, 56 mil habitantes. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo na nossa cidade dia após dia. Mas eu louvo que nesta cidade, que também é violenta, que também acontece cada coisa dia após dia, aqui, nesta região, nesse local, ou mais especificamente na Avenida Inglaterra, pastor Eloy comentou que graças aos americanos, graças a essa oferta missionária, foi estabelecido, foi instalado um local. Me permita falar, Igreja Nazarena, a Igreja Mãe, a Igreja Central, mas um local de refúgio, concorda? Onde vocês vêm nas segundas, nas reuniões semanais, e principalmente no domingo, onde vocês sentem nesse local, cá entre nós, pelo menos um pouco de refrigério, de tranquilidade e de refúgio. Nós sabemos que aí afora acontece e tem acontecido, mas nesse local nós, graças a Deus, sentimos a presença de Deus, o amor de Deus, os irmãos aqui presentes, e que nós literalmente podemos, se é que podemos intitular, aqui nós temos estabelecido um local de refúgio. Nós temos 5 cidades. Eu não vou falar geograficamente. Eu não vou falar sobre a questão social, mas eu só quero pegar a palavra no original. E essa palavra no original, apesar de que não é uma cidade muito conhecida, não é muito relatada, mas tem um significado muito, muito profundo. E essas localidades foram estabelecidas como cidades de refúgio. No versículo 7, tem uma cidade que é a primeira, não é muito falada, não é muito exposta, mas que palavra que foi implantada, que foi plantada, que foi sedimentada. A cidade chama-se Quedes. Essa palavra no original hebraico significa exatamente santo, santidade. A palavra que essa família zela. Essa família honra com maior evidência doutrinária a santidade. Sim, eu me sinto bem, eu tenho refúgio, eu tenho amparo, eu tenho aconchego, mas o mais importante, quando vocês adentram a Quedes, esta amada igreja nazarena central, vocês estão adentrando diante do santo, diante de um Deus que, sim, é criador, é o sustentador, é o que faz sentido à nossa vida, mas o mais importante, Ele é santo. Ele é santo. Ele zelou a santidade e até Ele mesmo comunica em outros textos: sede santo, porque eu sou santo. Às vezes a gente só está preocupado em grandiosidade, numa coisa mística, numa coisa estupenda. Mas eu creio que só esse adjetivo é singular para nós sentirmos refugiado e amparado. O nosso Deus, que viemos hoje adorar, é santo. E estamos diante de um santuário, apesar de um púlpito simples, mas é um lugar santo, onde reina o Deus Santo, Pai, Filho e o Espírito Santo. Que coisa linda!
Essa segunda cidade tem outra beleza, de um significado muito profundo. Só que essa cidade já é muito mais conhecida no livro de Gênesis, se menciona com mais peculiaridade. Siquém. Siquém. Nós sabemos na história bíblica como essa cidade é relatada com evidência. Mas o significado, meus queridos, é de uma profundidade todo especial. A palavra Siquém, no original hebraico, significa exatamente ombro. Eu disse ombro. Quantas e quantas vezes, nesta amada igreja, com o coração angustiado, com momentos de dúvida, com momentos muito incertos, mas como eu fui agraciado, como na história bíblica eu tive um local de refúgio. E esse refúgio foi o ombro. Quem sabe o ombro que uma pessoa amiga ao meu lado, ou da frente, ou de trás, me emprestou no momento de muita angústia. Mas mais do que nunca tenho certeza que o Senhor Deus, o Santo, o Criador, o Senhor do Senhor, foi o melhor ombro amigo que eu tive na hora mais difícil. Como é bom poder ter nesse local, nessa localidade chamado refúgio, não só o momento místico, um momento espetacular, mas literalmente ter um alguém que emprestou, que me deu o ombro. Quando fala ombro, fala de consolo. Quando fala de ombro, fala de conforto. Mas o mais importante, o ombro, é aquele momento que eu posso confiar, posso me abrir, posso me expor e posso compartilhar as dores que eu estou sentindo. Que bom! O Senhor nos proporciona Quedes, um lugar santo, diante do Deus Santo, e no santuário preparado para nós louvarmos ao Senhor. O Senhor preparou também Quedes, ou melhor, Siquém, onde, quem sabe hoje, nós antes de sairmos desse santuário, nós tenhamos, ou nós desejamos, o ombro mais íntimo desse Deus Todo-Poderoso. Mas vamos para o terceiro. Essa palavra também é muito conhecida, Hebrom. Como é falado Hebrom, Salmos, lembra? Enfim, nós temos tanta palavra Hebrom, e Hebrom significa no hebraico a palavra comunhão. Vocês concordam, vocês da amada igreja? Tanta coisa bonita tem acontecido no convívio de tantos anos na história dessa igreja, ainda mais este ano, com certeza, ano de muita vitória. Mas uma das coisas que nós podemos mensurar, nós podemos realmente, palpavelmente expressar, oh meu Deus, nesta localidade chamada Refúgio da Igreja Nazarena, eu pude ter comunhão. Eu pude ter comunhão, compartilhando, quem sabe me alegrando, quem sabe às vezes até também expressando o meu sentimento de dor, mas como é bom. Que seja também um momento lá no fundo, onde temos um momento social, mas o mais importante, como é bom, como nós crescemos no local de refúgio quando nós temos comunhão. Louvor também é comunhão. As reuniões departamentais, creio também, no seu devido lugar, existe a comunhão. Louvado seja Deus.
Obrigado, Senhor, pelo Hebrom. Obrigado porque a comunhão faz a gente crescer, faz a gente ter um impulso. E eu quero desejar que nesse local de refúgio, eu quero ainda, neste ano 2018, crescer para a glória de Deus. Mas vamos para um penúltimo, Bezer. E eu tenho certeza que Bezer todos vão identificar. A palavra Bezer, no hebraico, significa fortaleza, significa força. Algumas semanas atrás, eu tive um momento meio de fraqueza. Até me procurei os médicos competentes, graças a Deus nada de problema. Mas quem de nós não sentimos fraqueza? Nós sentimos frágeis. Eu não estou falando tanto fisicamente, mas às vezes eu sinto um pouquinho trêmulo, eu sinto um pouquinho sem uma disposição, eu sinto um pouquinho a falta de um impulso, uma falta de mais adrenalina, posso dizer. Que bom que o Senhor nos proporciona, nesta noite, um local chamado Bezer, que significa exatamente, eu vou te dar essa força. Eu vou te dar esta fortaleza que você precisa. Parece-me que Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 12, onde ele passou momentos que nós sabemos, ele termina dizendo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu senti fraqueza, eu senti trêmulo, eu senti cambaleando, mas quando o Senhor me proporciona um Bezer na minha frente, o Senhor nos capacita a renovarmos, a nos revigorarmos com uma força sobrenatural, sob a direção do Espírito Santo. Eu não sei, muitas vezes eu já entrei, muitas vezes eu também já senti meio enfraquecidos. Quem sabe, às vezes, até espiritualmente. Às vezes, não estou falando fisicamente, porque eu lanchei, eu me alimentei, mas hoje, nesta noite, o Senhor estabelece, quer 10, se quem, mas também nesta noite o Senhor proporciona Bezer para todos nós. Saiamos daqui com fortaleza, uma força não mística, não de uma forma imposta, mas uma força do interior que brota, que nasce com certeza na direção do Espírito Santo. E eu queria só terminar com uma última cidade. Essa cidade me emociona porque o sentido que eu estou aqui é tudo em função desta palavra, Golã. A palavra Golã, no original, significa cativo. E toda vez que, num culto, independente de Santa Ceia, independente de qualquer ato, eu louvo por Deus que é santo. Eu louvo porque Deus é todo-poderoso. Eu louvo porque Deus nos dá fortaleza. Mas eu posso garantir que o sentido Golã é o que me completa. A palavra Golã significa cativo. Eu era cativo. Eu estava no pecado. Eu estava preso, mas Deus me amou. Deus teve a misericórdia. Deus realmente enviou o seu Filho unigênito. Graças a esse unigênito Filho Jesus, que pela sua morte, pelo seu ato salvífico, ele me libertou. Não foi por minha força, não foi por uma agência, não foi também por um milagre sobrenatural, mas foi o ato
redentivo, salvífico de Cristo Jesus naquela cruz. Foi o fato que Jesus foi àquela cruz e aquela morte na cruz do Calvário. Ele me deu a vitória do cativo. Ele me deu a vitória diante do pecado. Ele me deu a vitória diante do perdão. Ele me deu a vitória para o caminho da vida eterna. Eu era cativo. Eu estava cativo. Eu estava preso nas garras do grande inimigo. Mas Golã, obrigado, Golã. Obrigado, Golã. E o motivo que eu estou aqui é Golã. Jesus me libertou por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, por causa daquele poder da ressurreição, eu fui liberto. Não por meu merecimento, não porque eu sou de uma família X ou W, mas é pelo fato que eu era cativo, mas a misericórdia, a graça, o amor de Deus me libertou. Somente através da pessoa de Jesus. É esse o motivo. Eu louvo cura, eu louvo dons especiais, eu louvo uma coisa sobrenatural, não tenho nada a questionar, mas o que mais faz sentido estar aqui, todos nós louvando, é que eu era cativo. Eu estava preso, mas Jesus me libertou. Jesus me deu a salvação. Jesus me deu realmente uma vida e uma vida abundante. Por isso que estou aqui, por isso que nós louvamos, por isso que nós estamos fazendo obra missionária, fazendo tudo para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. E eu quero terminar dizendo que eu quero, literalmente, aquelas cidades que foram estabelecidas, eu também quero estabelecer hoje na minha vida. Senhor, o Senhor é o meu Deus Santo, nesta hora. O Senhor é o meu ombro nesta noite. Eu quero, ainda nesta noite, ainda sob a oração do nosso querido pastor, aconchegar no ombro do meu Pai. Quem sabe louvando, quem sabe colocando algumas questões, não sei, mas eu quero aproveitar ainda no culto desta noite, me aconchegar, me debruçar, me achegar no ombro do Pai Celestial e poder realmente sussurrar e poder falar, porque Ele ouve, Ele responde, Ele realmente é um Deus vivo e que nunca nos abandonou. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Obrigado porque esta comunhão trina faz completar a minha vida, o meu dia, nesse domingo, o dia do Senhor. Se alguém tem uma necessidade, não volte sem ter uma experiência de um fortalecimento nesta hora. Deus prometeu dar o Bezer nesta noite. Deus quer realmente fortalecer, revigorar e dar nova vida em Cristo Jesus. Feche os olhos, por favor. Deus estabeleceu todas estas bênçãos de localidade no passado. Mas essas localidades têm um sentido também para a minha vida no dia de hoje. Nessa semana, nesse período missionário que a igreja vive, nós queremos retomar de novo essas verdades. Eu sei que é uma cidade, só pegamos o sentido etimológico e original desta palavra, mas quanta profundidade, quanta beleza, quanta lição
que nós queremos lembrar e levar para as nossas vidas. Que nós todos agora nos prostremos, nos coloquemos diante da presença do Senhor e que o nosso pastor Eloy venha aqui na frente, ore para que seja estabelecida essas cidades do refúgio nas nossas vidas. Pastor Eloy.